Ó, vamos girar o assunto. Essa notícia é uma notícia estranha, já vou dizer aqui pra vocês. É estranha porque, pra gente, falar em terrorismo no Brasil é uma coisa estranha mesmo. Né? A gente tem, por natureza, essa mentalidade pacífica, o brasileiro, né, de bem com a vida, enfim, população trabalhadora que sofre, né, para ganhar o seu ganhar o seu pão aí de cada dia. Mas quando se fala em terrorismo, a mim assusta. É um tema que... E eu me lembro que a primeira vez que começou-se a aventar-se a possibilidade do tema entrar no nosso noticiário foi a partir aí dessas questões polarizadas em torno dos candidatos, da política, do próprio presidente Jair Bolsonaro, a proximidade com Israel, a crítica à Palestina, a entrar e botar a mão num conflito secular ali, e muitas pessoas diziam, poxa, tá trazendo um tema para cá, né, que não nos pertence, enfim. E o Bolsonaro se defendia, né, diante da busca por um protagonismo na visão dele, no mundo, nas políticas internacionais, enfim. Agora, a gente está ouvindo falar de um grupo terrorista tupiniquim, que já realizou, inclusive, pelo menos 3 atentados à bomba em Brasília. Quem Vini, diria, né? Pois é o chamado ecoterrorismo, Vini. É isso aí. E eles querem Defensores do meio ambiente. E querem atingir o presidente Bolsonaro e outros ministros também. E outros ministros, entre eles Damares Alves. Não, ouçam essa e história. O ministro Ricardo Salles. É uma matéria exclusiva da Veja, inclusive é capa da revista Veja dessa semana. Eu vou pedir até para o Murilo botar a capa aqui para quem nos acompanha pela internet, com as siglas ali do grupo, né? O ITS e o SSS Brasil. O SSS, no caso aí, a Sociedade Secreta Silvestre, e o ITS, que é os individualistas aí que tendem ao selvagem, que aí já seria uma organização internacional com essas premissas, né, da defesa do meio ambiente e que realizam ataques contra autoridades e também contra empresários, né? E a capa da Veja traz ali como título também a ameaça real. Segundo a revista, e aí tem muita gente, até por esse estranhamento, Edgar, que você disse, com a falta desse tema aqui no Brasil, tem gente desacreditando já também dessa entrevista que a Veja conseguiu com um dos líderes deste grupo via SSS, Deep Web, né? Que é via Deep Web, que é uma área ali clandestina da internet, utilizada justamente para realizar essas atividades, essas conversas, né, criminosas. Você vai se lembrar também daquele caso que nós tivemos da escola de Suzano, onde aqueles dois assassinos se articularam ali pela Deep Web, compraram, né, armas pela Deep Web, e a Veja entrou em contato com uma pessoa, um homem de 20 a 30 anos, que se identifica aí como Ayangá e que seria líder desse grupo aí, o SSS. E este grupo, segundo o Ayangá, estaria planejando desde a posse do presidente Jair Bolsonaro a morte dele, um atentado a ele, inclusive também aos familiares dele. Ele só diz que esse atentado não se realizou na posse, porque houve ali o planejamento, mas devido à alta segurança que foi formada ali em torno do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele diz, se nós tivéssemos tentado, teríamos conseguido, mas seria um grande risco para o grupo, por isso não aconteceu. Inclusive, dias antes, Edgar, da posse do presidente Jair Bolsonaro, esse grupo teria colocado também uma bomba na frente de uma igreja que fica a 50 quilômetros ali do Palácio do Planalto. Essa bomba chegou a não explodir porque teve uma falha no detonador, mas eles teriam colocado esse conteúdo em vídeo na internet, mostrando algumas ações ali que eles teriam feito em torno deste possível atentado. Tem um outro também, aí se referindo já ao caso do Ricardo Salles, que eles reivindicam também esse ataque, que foi um atentado a fogo a 2 carros do IBAMA e com ameaças ao ministro Ricardo Salles. Esse líder, né, o Ayangá, diz o seguinte: Salles é um cínico e não descansará em paz quando menos esperar, mesmo que saia do ministério que ocupa, a vez dele chegará. É um lobo cuidando de um galinheiro. E um terceiro alvo, além de Bolsonaro e Ricardo Salles, seria a ministra Damares Alves, a quem ele se refere como o seguinte, Edgar:
Ela se tornou a cristã branca evangelizadora que prega o progresso e condena toda a ancestralidade. O ecoextremismo é extremamente incompatível com o que prega o seu ministério. E a Polícia Federal está em busca aí deste grupo, segundo a matéria da revista Veja, há 6 meses já, mas é uma caça ainda sem sucesso. 3 suspeitos foram presos, mas eles não conseguiram chegar realmente nas pessoas que estariam aí envolvidas nesse grupo, que é um grupo também aí já ligando ao ITS, né, formado em 2011 lá no México, com algumas ligações também na Argentina, no Chile, na Espanha, enfim, em outros países onde eles também estariam aí atuando. E aí tem essa ameaça contra o presidente Jair Bolsonaro, e que, segundo o Anhangá também, este líder do SSS, ele diz que o presidente é um estúpido populista que falha com sua segurança e anda sem uma proteção adequada, o que facilitaria ali um atentado contra ele. Então são essas informações aí que nós temos, é uma extensa reportagem da revista Veja, até porque é a matéria de capa deles, e que já está sendo muito repercutida aí nas redes sociais, mas até por esse descrédito que algumas pessoas estão dando, Edgar, eles abrem a reportagem fazendo uma associação até ao que o Adélio Bispo colocava na rede social dele no Facebook, com ameaças ao Bolsonaro, e que ninguém dava muita trela para aquilo, não dava muita importância, e depois aconteceu o que aconteceu, ele efetuou de fato o ataque ao Bolsonaro com aquela facada no episódio em Juiz de Fora. Sim. Quer comentar, Caio? Deixa eu quero só fazer um adendo aqui, cultural aqui, porque enquanto o Vini falava, fui buscar, né, o significado desse nome, Anhangá, que da mitologia tupi-guarani, né, diz respeito a espíritos que amaldiçoam, né, protege os animais, que podem né, sequestrar pessoas, matá-las, e também tem o entendimento pelos índios, né, que é um senhor da caça, que quando os animais fogem, os índios acreditam que ele esteja ali sendo auxiliado por Anhangá, que é um termo derivado de Anhanguera, muito conhecido, né, pela gente aqui em São Paulo, temos uma rodovia batizada de Anhanguera. O Bandeirante, né, o Diabo Velho, né? O Diabo Velho, exatamente. Anhanguera é um termo que significa Diabo Velho em Tupi-Guarani. O Anhanguá, né, que é a alma velha, é engraçado porque quando eu vi também esse artigo sobre a mitologia Tupi-Maué, e é uma criatura que a gente chama de shapeshifter, né, que é metamórfica, ela assume várias formas e tal. Então tem toda uma mitologia, né, por trás desse grupo terrorista, e a gente vê pela capa da revista, né, tem até uma estética, parece inspirada, né, no Estado Islâmico, né, tem essa pegada terrorista mesmo, se é que dá pra gente falar nisso. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que levar essa ameaça a sério, especialmente no contexto, né, do atentado à vida do presidente na eleição. Só que é importante também a gente refletir sobre a motivação, né? Claro, o Adélio é um cara que tem perturbações mentais severas, né? E naturalmente as pessoas envolvidas nesse tipo de grupo extremista, eles têm algumas condições psicológicas patológicas, mas tanto no caso do Adélio quanto desse grupo, a motivação, ela, em última análise, ela deriva, sim, ela se alimenta dessa histeria de narrativas políticas extremadas. Então, você tem pessoas aí repercutindo o tempo todo que o Bolsonaro é nazista, que o governo é inimigo do meio ambiente, que vai acabar com a floresta amazônica, que nós vamos todos morrer envenenados por agrotóxicos e tal. Mas ele mesmo que fala isso, ele mesmo que propaga esse tipo de percepção, né? Não, que o governo é inimigo do meio ambiente, não, muito menos que as pessoas vão morrer usando produtos que utilizam defensivos agrícolas. Agora, o que eu fico mais triste é que a revolta desse grupo terrorista, desse camarada, não resistiria a 3 sessões de terapia e uma reunião com o ministro Ricardo Salles e uma reunião com a ministra Tereza Cristina da Agricultura. Quando eles explicassem para eles, né, quais são os processos, qual que é a legislação ambiental, qual o real estado das coisas, quais são de fato as políticas públicas, né? Até parece que nessa altura do campeonato, desenvolvimento civilizatório e da democracia brasileira, a gente tem um presidente fascista que quer acabar com a floresta amazônica, mas o problema é que as pessoas propagam discursos que vão nessa direção, e isso acaba alimentando quem é mais sensível e que tem propensão psicológica a entrar em paranoia, neurose,
e nesse caso histeria, enfim, esse tipo de coisa. E sem contar, para ficar na questão do grupo em si, né, o contrassenso que é você ser um ativista pela natureza, pela ecologia, propagando matar pessoas, extinguir. Esqueceu desse animalzinho chamado ser humano, né?